Saudações, queridos irmãos. Quero de forma especial agradecer a Deus pela vida, pela saúde, pela proteção que Ele tem nos proporcionado desde os primeiros instantes até chegarmos ao dia de hoje. Sabemos que estamos a viver nos últimos dias da história desta terra e Cristo muito em breve irá voltar. Quero convidar ao querido irmão, querida irmã a juntar-se comigo numa pequena oração antes de estudarmos a palavra de Deus. Obrigado, Pai, mais uma vez pela vida, pela saúde, pela proteção que o Senhor tem nos concedido. Neste momento queremos pedir a Sua presença através do Seu Santo Espírito e a companhia dos Seus santos anjos. Enquanto examinamos a Tua palavra, buscamos compreender a nossa necessidade para o tempo que estamos vivendo. Quando Cristo esteve aqui na terra, operou muitos milagres e também efetuou a obra médico-missionária. Dê-nos, ó Pai, a inspiração, dê-nos, ó Pai, a coragem, e dê-nos, ó Pai, a capacidade de compreendermos esta obra e colocarmos em prática para que possamos ajudar os irmãos que estão necessitados devido a esta pandemia da Covid-19. Venha estar conosco, abençoe-nos, perdoe as falhas que temos cometido de forma consciente e inconscientemente. Queremos ser transformados por Ti. Venha habitar em nós, seja feita a Sua vontade na nossa vida, no doce nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Quando Cristo esteve aqui na terra, Ele curou as pessoas, realizou vários milagres, recorrendo a agentes da natureza, o que mostra claramente que a obra médico-missionária tem ao autor o próprio Deus. A obra médico-missionária não é invenção dos homens, mas é a vontade de Deus que ela foi, de facto, empreendida na terra e Cristo foi um exemplo, mostrando aos discípulos a necessidade de ajudar aqueles que precisam, tanto da saúde física, bem como da saúde espiritual. A profetisa de Deus, Ellen White, no seu livro Nossa Alta Vocação, na página 14, ela escreveu a respeito da obra dos discípulos. Se nós hoje somos seguidores de Jesus Cristo, precisamos compreender a obra dos discípulos, a obra que eles efetuaram no passado, para que possamos compreender o que cabe a nós fazer no momento presente como preparação da breve volta de Jesus Cristo. Diz a profetisa de Deus no livro Nossa Alta Vocação, Lucas, o autor do Evangelho que tem seu nome, era um médico missionário. Mas de quem ele havia aprendido esta obra médico missionária? Do próprio Mestre. Cristo Jesus é que iniciou a obra médico-missionária. Então, Lucas havia se formado nas escolas do seu tempo como médico, mas quando aceitou a Jesus Cristo como seu único Salvador pessoal, ele ampliou o conhecimento, aperfeiçoou esta obra, empregando a mensagem de salvação, trazendo o Evangelho àquelas almas sedentas. Então, ele era um médico missionário. Ele é nas Escrituras chamado o médico amado, de acordo com o livro de Paulo, em Colossenses capítulo 4, versos 14. O apóstolo Paulo ouviu falar da sua habilidade como médico e procurou como alguém a quem o Senhor havia confiado uma obra especial. Então, o facto de Lucas ter estudado, tendo se esforçado, foi Deus quem deu o dom e a capacidade dele poder ajudar as pessoas através da obra médico-missionária. Queridos irmãos, estamos nós hoje numa situação difícil em que as igrejas estão fechadas. Então a pregação do Evangelho encontra-se numa situação de paragem. Mas de acordo com a Bíblia, em Mateus capítulo 24, nós entendemos que este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo e então virá o fim. E ainda, no livro de Mateus capítulo 28, é-nos dito que a pregação do Evangelho deve seguir a todo mundo, ensinando a palavra de Deus a todas as pessoas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que Cristo prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em Efésios capítulo 6, versos 2, a palavra de Deus nos encoraja nos dizendo: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestes. Temos que ter coragem, temos que estar firmes no propósito de Deus. Assim diz o Senhor e não os homens. Efésios capítulo 5, versos 11, nos diz o texto:
e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Que Deus possa abençoar o querido irmão, e nós vamos continuar esse estudo na próxima oportunidade.